Sim, esse texto fala desse grande dia, da volta triunfal do Senhor em glória para buscar a sua igreja. Esse é o nosso tema nesta noite. E com a sua Bíblia aberta, dê só uma olhadazinha de leve no capítulo 8 e no verso 38. Olha como é que termina o capítulo 8. Porque qualquer um que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, agora eu quero ouvir a igreja. Também o Filho do Homem faz o quê? Se envergonhará dela. Quando o quê? Quando ele vier aonde? Na glória do seu Pai com o quê? Com os santos anjos. Que glória é essa? É a volta de Cristo. O capítulo número 9, o verso de número 1, fala também dessa volta de Cristo. Então, com esse texto aí em mãos, o que é que nós podemos aprender? Primeiro, a visão aqui no Monte da Transfiguração mostra para os discípulos a glória da segunda vinda de Cristo. Baixe sua cabeça aí, olha o verso 2 até o verso 7. Vamos ler. 6 dias depois tomou Jesus consigo, quem aí, gente? Pedro, e mais quem? E mais quem? Levou para onde? Grife bem, levou-os. Esses dias eu estava discutindo com Arlan essa expressão. Levou-os. Levou-os aonde? À parte. E levou mais aonde? A um alto o quê? Monte. E lá no alto monte foi transfigurado diante de quem? Deles quem aqui? Pedro, Tiago e quem? E João. Olha o verso 3. As suas vestes tornaram-se como? Resplandecente. E sobremodo o que, gente? Branca. E Marcos é o único evangelista. Nem Mateus e nem Marcos vai dizer isso aqui que eu vou dizer agora. Final do verso 3. Como nenhum lavandeiro da terra poderia o quê? Será que era branca? Mas olha o verso 4. Apareceu Elias com Moisés. E estava falando com quem? Que coisa, Elias e Moisés estão fazendo o que aqui, hein? Daqui a pouco você vai ver. Verso 5. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, será que estava bom? Olha o que Pedro vai dizer. Bom é estarmos aonde? Bom é estarmos aonde? Eu espero que seja isso que você diga quando Cristo voltar. Bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Uma seria tua, a outra para Moisés e a outra para Elias. Vamos dar um desconto aqui a Pedro. Pedro está tão emocionado que ele não disse 4 tendas. Ou pelo menos mais 3. Porque eles ficaram de fora. Tinha que ter mais tenda aqui. Mas vamos dar um desconto. É uma visão gloriosa. Verso 6. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que o envolveu. E dela uma voz que dizia... Dizia o que, igreja? Diga aí. Só isso? A ele ouvir. Meus irmãos, diante desse relato, não há dúvida de que esse foi um dos principais propósitos da transfiguração. O principal propósito da transfiguração era mostrar para os discípulos um vislumbre dessa segunda vinda de igreja. Esse acontecimento aqui tem um propósito de ensinar os discípulos que, embora o seu Senhor estivesse ali com aparência humilde, pobre, um dia ele vai aparecer em gloriosa majestade que será própria do Filho de Deus que está lá no céu à direita de Deus Pai. Esse seja e tem que ser o propósito que quando Cristo, ou quando o Senhor Jesus voltar, seus santos, com Moisés e Elias, voltarão com eles. A transfiguração teve por intuito lembrar aos discípulos que, embora eles fossem perseguidos, embora eles fossem caluniados, porque pertencia a Cristo, um dia todos eles seriam revestidos de honra e seriam participantes com a glória de Deus. Note que Jesus levou os 3 discípulos para esse momento. E o texto vai dizer que eles levou para juntos. Levou-os a sós.
traz aí a ideia de comunhão com Ele. Claro que aqui foi por um momento, mas na sua segunda vinda, seremos levados não para estar com Ele um momento, não para desfrutar de uma glória momentânea, mas quando Ele voltar e rasgar essa nuvem, estaremos em comunhão com Ele para todo sempre. O texto fala de uma figura muito interessante. O texto fala de vestes brancas. Marcos, como eu disse, é um único evangelista que diz que nenhum lavandeiro da terra as poderia alvejar. O que Marcos está querendo dizer aqui é que quando Cristo voltar e transformar o meu corpo e o seu corpo corruptível por um corpo incorruptível, nada será igual àquilo que você pensa. Ele tenta descrever que as vestes de Cristo ali naquele monte era tão branca, tão branca, tão branca, que não tinha um homo que poderia se comparar àquele branco. Não existe nada criado que poderia deixar roupas tão brancas. Porém, o ponto aqui é muito mais profundo. Ele está falando que as nossas roupas, ele não está falando, das nossas roupas que estamos usando hoje. O texto está falando, o texto não está falando de sua roupa que está porventura manchada na sua casa. Ele está falando da tua vida, homem, da tua vida, mulher. Ele está falando dos nossos corações manchados pelo pecado. Quando Cristo voltar, escuta isso aqui. Em um momento, em um abrir e fechar dos olhos, preste atenção, quando Cristo voltar, em um momento, em um abrir e fechar dos olhos, o som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, pois é necessário que o que é corruptível, olha o que é que Paulo vai dizer, se revista de incorruptibilidade. O que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá o que está escrito. A morte foi tragada pela vitória. E aí Paulo diz, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o seu agrilhão? O agrilhão da morte e o pecado e o poder da lei. Mas Paulo vai dizer, mas graças a Deus que Ele dá vitória aos crentes por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 52 ao 57, foi o texto que eu li. Observe que nas palavras de Paulo, corpo incorruptível aqui é o que Marcos está dizendo de vestes brancas. Ou nas palavras do salmista, no Salmo de número 51, verso 7, ele diz, purifica-me com ensopo, e eu ficarei o quê, gente? Limpo. Lava-me, e olha a expressão, mais branco que a neve serei. Quando Cristo voltar, nossos corações serão mais brancos que a neve. Você pode dizer amém? Quando Cristo voltar, Ele arrancará toda a maldade que há no nosso coração. Há tanta maldade. Há tanto pecado. Ele vai arrancar tudo. E nada vai se comparar com aquilo que Ele vai realizar na minha e na sua vida. Glória a Deus por isso. Percebamos na narrativa do Monte da Transfiguração um remédio também para pensamentos duvidosos. A visão do monte aqui serve-nos de graciosa garantia do que há reservada. Coisas gloriosas para o povo de Deus. Aqui o texto está nos lembrando, o Salvador crucificado voltará outra vez com poder e grande glória. Todos os seus santos virão como Ele. Até esse dia estarão todos em plena segurança. Podemos esperar pacientemente
como diz Colossenses 3:4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Lembre-se dessa promessa aqui, que está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, porque você tem que lembrar. Porque tudo que nós estamos pensando aqui está muito fora da nossa mente. Na verdade, isso é aqui o que muitos chamam de utopia. A gente não sabe o que é um coração branco, um coração limpo. Então Paulo vai dizer que naquele dia, quando ele voltar, nós vamos experimentar isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que nele esperam. O que esse texto aqui nos ensina em primeiro lugar? Nos ensina que a visão do Monte da Transfiguração mostra para os discípulos a glória da segunda vida. Segunda verdade, esse texto é taxativo, dizendo: Cristo voltará para buscar a sua igreja. Está com a Bíblia aberta? Verso 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e levou a sós, à parte, a um monte, e foi transfigurado diante deles. Pule para o verso 4. Apareceu-lhe Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Verso 5. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom estarmos aqui e façamos 3 tendas. Uma seria tua, a outra para Moisés e a outra para Elias. Veja que esses 3 versos estão falando do que nós podemos chamar de que quando Cristo voltar, Ele vai reunir o que chamamos da catolicidade da igreja. O que é isso? A universalidade da igreja. Todo o povo de Deus espalhado pelo mundo afora. O povo de Deus do passado, do presente e do futuro. Quando Cristo voltar, Cristo vai reunir todos os povos. Ou nas palavras de João em Apocalipse, o Senhor vai reunir milhares e milhares de homens. Milhões e milhões de homens. Aqui temos Moisés, que estava conversando com Jesus. E por que Moisés apareceu aqui? O que Moisés está fazendo aqui? Que Moisés está morto. O que Moisés está fazendo no Monte da Transfiguração? Os estudiosos entendem que o que Moisés está aqui conversando com Jesus, mais ou menos é o seguinte: Jesus, eu estou aqui para testificar de que a lei cerimonial que existia lá no Pentateuco, no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Número e no livro de Deuteronômio, toda a lei cerimonial aponta para ti. Eu estou aqui para te dizer isso. É como se Moisés dizendo: a lei moral, Senhor, a lei moral dos 10 mandamentos, que era impossível para qualquer criatura cumprir, como foi dito aqui pelo seminarista, mas o Senhor é o cumprimento de toda a lei. E por isso não precisamos cumprir a lei do Senhor para ser salvo. O Senhor fez isso no passado, no presente e no futuro. O Senhor fez tudo isso. Mas também aqui aparece Elias. O que Elias está fazendo aqui? Elias representa os profetas. Talvez Elias esteja conversando com o Senhor e provavelmente está dizendo: de fato o Senhor é o servo sofredor. O Senhor é o servo sofredor. O Senhor é o cordeiro. E o Senhor é como uma ovelha muda que vai para o matadouro. A tua morte, Senhor, de acordo com os livros proféticos, não foi um acidente. A tua morte, Senhor, não foi uma trama política. A morte do Senhor foi necessária. E mais, essa transfiguração aqui, a palavra transfiguração, literalmente no grego, significa metamorfose. É uma transformação espetacular.
E essa metamorfose, diante de todos os discípulos, é um retrato de como Cristo virá. Cristo não virá com uma coroa de espinho sobre a sua cabeça. Cristo não virá carregando uma cruz, rasgando esse céu. Cristo não virá com as suas mãos furadas. Cristo virá com o seu corpo glorioso para buscar a sua igreja. É uma metamorfose. Não a humilhação, e sim glória e autoridade. Ou seja, o Velho Testamento não só reconhece quem Cristo é, como todos os santos voltarão com ele neste grande dia. Aqui, Marcos está querendo dizer que o povo de Deus está todos reunidos nessa visão, para nos mostrar como será o grande dia. Quando Cristo voltar, presta atenção, porque é isso que Marcos está querendo dizer. Quando Cristo voltar, nós vamos nos encontrar com tantos homens de Deus. Com Moisés, com Noé, com Adão, com Eva, com Samuel, com Elias, com Jeremias, com Abacuque, com Amós, mas nenhum desses homens serão o centro. Quando Cristo voltar, nos encontraremos com Paulo, com Pedro, com Tiago, com João, com Lutero, com Calvino, com John Knox, com John Wesley, com George Whitefield. Nenhum deles será o centro, porque a glória que estará resplandecendo ficará em cima do Cordeiro de Deus. Em cima do Cordeiro de Deus. Sim. Quando eu falo o povo de Deus, aqui também estão os apóstolos. Moisés, a lei, Elias, o profeta, Pedro, Tiago e João. Os apóstolos. A igreja está toda reunida aqui. Você está representado aqui nessa Monte da Transfiguração. Eu e você estamos aqui. Não ficou nenhum de nós de fora. Não ficou de fora nem um povo da lei, nem um povo do profeta e nem um povo do Novo Testamento. Está todo mundo junto, diante do Cordeiro, dizendo glória a Deus nas alturas. Bendito seja o seu nome. Por isso que Pedro, diante dessa visão aqui, ele disse, está muito bom, Senhor. Porque é isso que todo crente tem que dizer quando ele voltar. Está muito bom, Senhor. Vamos fazer uma tenda, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Eu sei que muitos estudiosos, hermenêuticos, vão criticar essa fala de Pedro, mas essa é uma atitude da igreja quando ele vir nos buscar. Queremos ficar com o Senhor, queremos ficar com o Senhor para sempre. É tão bom esse momento, essa paz, essa glória, essa comunhão, essa adoração, essa reflexão, essa visão gloriosa. Vamos ficar aqui, não só por um dia, não só por 2 dias, não só por um mês, não só por um ano, vamos ficar aqui por toda a eternidade. Essas foram as palavras de Pedro. Uma visão de poucos minutos foi suficiente para despertar e aquecer o coração de Pedro. Oxalá que Deus faça isso com nossa igreja hoje. Nos dê um vislumbre desse momento tão poderoso na sua presença. Mas eu quero perguntar aqui a você, porque eu sou tentado a fazer algumas aplicações. Está tão distante, né? Vamos trazer para a gente. O que você diria se Cristo voltasse hoje para lhe buscar? Vou tomar até água. Posso ser mais específico? Se você soubesse que iria morrer daqui a algumas horas, daqui a 1 hora, se você soubesse que ia morrer daqui a 1 hora, o que você falaria para Cristo antes de morrer? Eu não vou dizer o que Érica disse quando pensou
entrar na mesa de cirurgia. Algumas pessoas sabem, vamos deixar isso guardado. O que é que você diria? Olha o que é que John Wesley disse. Na beira da morte, ele repetiu várias vezes antes de fechar os olhos as palavras: o melhor de tudo é que daqui a algumas horas Deus estará comigo para todo sempre. Quer mais? Martinho Lutero, antes de morrer, em seu leito de morte, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Um missionário chamado David Braine disse em seu leito de morte à sua esposa, filha de Jonathan Edwards, no seu leito de morte, com tuberculose, ele disse: eu estou passando para a eternidade. Como é doce pensar na gloriosa eternidade. Ou nas palavras final de Charles Spurgeon, que disse: eu estou ouvindo ele chegar. Vocês podem ouvir? Hoje é o dia da minha coroação. Eu posso ver a carruagem chegar. Eu estou pronto para embarcar nessa carruagem. O que você diria se Jesus voltasse para você agora? Pode ser daqui a algumas horas. Ele está aqui neste culto. Ele pode ouvir as tuas palavras ou sussurrar do teu coração. Talvez você tenha tanta vergonha e você não diga: Senhor, não volta agora não. Eu estou tão falho, eu sou tão pecador, eu sou tão sujo, não volta agora não. O Senhor está aí do teu lado, Ele sabe o que é que Ele está vendo. Todos nós temos que dizer em um só coração ou em uma só voz, quando contemplarmos Cristo e todos os seus santos: Mestre, como é bom estarmos aqui na tua presença. Lembre-se, eu estou dizendo que a volta de Cristo é só uma questão de tempo. Prepara-te, igreja congregacional em Surubim, para se encontrar com teu Deus. A qualquer momento Ele voltará. Terceira verdade que esse texto nos ensina é que quando Cristo voltar, todos vão ouvir a sua voz de forma audível. Onde é que está dizendo isso? Verso 7 até o verso 13. Olha o que é que diz. Ao seguir veio uma nuvem e o envolveu, e dela uma voz que dizia: este é o meu filho. O que, gente? E como é que termina? A ele ouvi. Verso de número 9. Desceram ao monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgasse as coisas que tinha visto. Jesus continua falando, até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Verso 10. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogando, dizendo: por que diziam os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então eles lhe disse: ele quem? Jesus. Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, pois como está escrito sobre o Filho do Homem, sofrerá muito e será aviltado. Verso 13. Eu, porém, vos digo, Elias já veio, fizeram com ele tudo o que quiseram com seu respeito, está escrito. Quando Cristo voltar, todos ouvirão de forma audível: vindes benditos do meu Pai. Ele é o Senhor de todas as coisas. Essa é a tese de Marco aqui nesse livro. Ele é o Senhor de todas as coisas. Como bem coloca Marco, Ele é a centralidade dessa visão aqui. Voltará para nos buscar. Ver Moisés e Elias deve ter sido uma visão muito interessante, né? Já imaginou? Alguém vê Moisés e Elias? Menino, Moisés e Elias, isso é uma visão interessante.
Talvez alguém poderia ter perguntado para eles como foi a experiência. Talvez alguém poderia ter perguntado a Moisés: Moisés, antes de você ir embora, me diz aí como foi a experiência da sarça. Eu sou muito curioso, essa sarça que não parava de arder. Como foi? Talvez alguém poderia prender Elias e dizer assim: Elias, como é a experiência de ser sustentado por corvos? Eles não eram a centralidade daquela visão. Eles estavam ali para testemunhar: tu és o Cristo da lei, do profeta e do Velho Testamento. Tu és o Cristo hoje, amanhã e sempre. Ou pegando emprestado as palavras de João em Apocalipse, tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eles desapareceram. O texto vai dizer que Elias desapareceu, aqui na visão. Moisés desapareceram. Mas Jesus não. Deus lá do céu bradou e disse: Moisés desapareceu, Elias desapareceu, quem ficou? Ficou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus abre a boca do lado do céu e diz: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Não ouça homens, não ouça pessoas, a este ouvi. E de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram. Que coisa, mesmo a voz do batismo se faz ouvir aqui também. Ele é o meu amado filho, escute ele. Ou nas palavras de João, João entende, João capta bem essa palavra aqui, e ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Não são homens que vocês devem seguir, por mais bem intencionado que seja. Vocês devem ouvir o que Marcos está dizendo aqui, a voz de Cristo. Vocês devem ouvir a voz dele. Ou posso ouvir a voz dele, por mais bem intencionado. Posso guiar vocês, como Cristo aqui pode dizer, né? Em outras palavras, posso guiar vocês por águas de descanso. Ou pela vereda da justiça, por amor em meu nome. Ou em outras palavras, só é possível a igreja congregacional em Surubim gozar da glória celestial se estamos sendo guiados pela voz de Cristo. Assim, o Salmo de número 1 está certo ao fazer a diferença entre o justo e o ímpio, quando ele diz sobre o justo, que o justo medita na lei do Senhor de dia e de noite. O justo é como árvore plantada junto a correntes de água, suas folhagens não murcham, e tudo quanto o justo faz será bem sucedido. O Salmo de número 1 ainda continua dizendo que o Senhor conhece, ou melhor, o Senhor se relaciona com o justo, porém os ímpios, que não são guiados pela voz de Deus, que não ouvem a voz de Deus, perecerão. O que eu estou afirmando aqui com base nesse texto é que é impossível, eu repito, impossível você participar da grande festa celestial, do grande encontro com o noivo, se você não for guiado pela voz do teu Salvador. Amém? Mas aí você diz: eu estou na igreja todos os dias, ou pelo menos, vamos melhorar aqui minha fala. Eu estou na igreja na terça, na quinta, no domingo de manhã e no domingo à noite, e de quebra ainda estou aqui no ensaio das mulheres, e se deixar eu ainda venho para o ensaio dos homens, e se deixar o pastor quiser, ainda eu vou visitar com ele. Isso não importa. Talvez você diga: eu estou guardando a minha religião que eu sigo, eu sou roxo na minha religião. É mesmo? Então ouça isso aqui e guarde no seu coração.
Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fazemos milagres? Então Jesus lhe dirá explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mateus capítulo 7, verso 21 ao 23. Há duas palavras nesse texto aqui que deveria ficar na sua mente. Primeiro, eu nunca vos conheci. E segundo, faça a vontade do meu Pai. Em outras palavras, só é possível você entrar no reino de Deus se obedecer à vontade dele revelada, a saber, a palavra de Deus. Por isso, que é por meio da voz que nos relacionamos com ele. Assim, sem relacionamento, ouviremos isso aqui, ó. Guarde também isso. Sem relacionamento com Deus, naquele grande dia você vai ouvir isso aqui, ó. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos frutos conhecereis a árvore. Mateus capítulo 7, 19 ao 20. Não é pela sua religião que você vai para o céu. Não é pela sua participação aqui na igreja. E muito menos pela sua presença no culto hoje. Não é por isso que você vai para o céu. Mas é pelo seu relacionamento contínuo e constante com aquele que está neste lugar. Você quer ir para o céu? Vou tomar até água. Vocês querem ir para o céu? Sim ou não? Siga Cristo. Vocês querem ir para o céu? Sim ou não? Negue-se a si mesmo. Vocês querem ir para o céu? Sim ou não? Tome a cruz e siga-o. Deixe seu coração ser verdadeiramente governado por ele. Assim, estarás no caminho para a eternidade. Eu quero terminar trazendo algumas aplicações aqui, para não cansar vocês. Marcos nos lembra nesse texto que Jesus é o grande mestre. E aqueles que quiserem ser sábios, precisam aprender com ele. Marcos está dizendo aqui que Jesus é a luz do mundo. Aqueles que não quiserem errar, precisam segui-lo. Marcos está nos lembrando que ele é o cabeça da igreja. E aqueles que quiserem ser membro do seu corpo, terão que contemplá-lo sempre. O que deve nos interessar aqui não é o que os homens dizem, ou o que os ministros do evangelho afirmam, ou o que as igrejas asseveram, ou o que os concílios eclesiásticos declaram, mas sim o que Deus diz. Ouça, pois, o que Jesus diz, permaneçam nele, dependam dele, olhe para ele e somente ele. Ele nunca decepcionará, nem eu e nem você. Nunca nos desapontará, nunca vai nos deixar só. Feliz aquele que nunca se esquece dessa promessa aqui, ó. Escuta isso aqui, ó. Felizes são aqueles que nunca se esquecem dessa promessa. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe mais. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então eu vi grande voz, vinda do trono, dizendo:
Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse ainda: tudo está feito. Por quê? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tem sede, darei de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 21, do 1 ao 6. Você entrou aqui nesta noite e você não tem relacionamento sério com Cristo. Vá para os pés dele agora, ele está neste lugar. Você que entrou aqui e está sofrendo muito, espere mais um pouco. Em breve, vamos desarmar as nossas tendas e vamos habitar em um edifício não feito por mãos humanas, mas pelas mãos do Criador dos céus e da terra. Espere mais um pouco, porque em breve ele vai dizer para todos nós que estamos aqui nesta noite: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito: eu vou preparar lugar. Mas olha a promessa: eu volto. Porque aonde eu estou, eu quero que vocês estejam comigo também. Esse edifício que ele construiu não corrói. Esse edifício não se desfaz. Esse edifício não se destrói, nem com tsunami e nem com nada. Porque nessa casa, nesse local, não haverá nem pranto, nem dor, nem luto. Você está chorando hoje, você não vai chorar amanhã. Você está sentindo tristeza hoje, você não vai sentir lá. Você se decepcionou, você não vai se decepcionar lá. Você está lutando com o pecado no teu coração, você não vai lutar lá. Por quê? Porque ele vai arrancar tudo do teu coração. E lá, você só terá uma coisa para fazer. Você vai dizer: glória a Deus nas maiores alturas. Você quer ir para o céu? Sim ou não? Você sabe o que é que você vai fazer no céu? Sim ou não? Então vamos ensaiar agora? Ora, se isso não é um ensaio. A ceia do Senhor é o maior ensaio. A ceia do Senhor é a maior certeza de duas coisas. Ele vai voltar. E a ceia do Senhor nos ensina outra coisa. Você estará com Ele no céu para todo sempre. Por que ela declara essas duas certezas? Porque isso aqui não é uma encenação. É uma verdade. O meu Salvador morreu, ressuscitou ao terceiro dia e nos salvou de todo o domínio do pecado. Você se alegra com isso, sim ou não? Você se alegra com isso, sim ou não? Vamos ensaiar? Com todo o nosso ser? Porque, como eu disse, daqui a 1 hora Jesus pode voltar. Eu não sei se eu voltarei para casa quando terminar esse culto. Qual serão as nossas últimas palavras que vamos dizer para Cristo? Diga agora, diante dele que está presente neste lugar.